Mas aconteceu um fenômeno curioso. No meio da gravação do áudio, que tinha 14 minutos, para uma de vocês, que já está ali esperando para conversar, no meio da gravação de 14, com 8 minutos, eu comecei a sentir dispneia, porque o ambiente estava sufocante. Aí a Eugênia disse, você está começando a ter dispneia, mentalmente, sem falar enquanto ela falava com a pessoa. É melhor que você faça uma pausa, ligue o ventilador, um ventiladorzinho que sobe o ar, só circula, e volte. O sistema aplicativo de celular que muitas e muitos de vocês devem conhecer e usar, ele renderiza depois quando a gente pausa e começa, e recomeça. Nunca eu vi a renderização ser perdida. A renderização foi perdida. Então nós executaríamos aqui a fala de Eugênia, uma psicofonia dela mesma, se essa renderização tivesse ocorrido. Eu uso esse aplicativo há muitos anos, desde que surgiu, eu usei antes de todo mundo utilizar esse aplicativo. Do próprio iPhone, né? Lembram daquele gravadorzinho que já vem instalado? Exatamente aquele aplicativo. Eu uso há muito tempo. Dos poucos aplicativos que eu uso, eu sempre fiquei muito bom no uso deles, só neles, mais nada porque eu não sou bom na área. Então, o que eu quero dizer com isso? Houve uma interferência nesse sentido, para que a parte final da mensagem é que continha mais dados. Maisinha não sabe o que tem. Ela começou a falar, Eugênia, sobre alguns assuntos e depois parou por causa dessa pausa e Maisinha não conhece o restante. Eu vou ter que falar com ela do que eu lembrar de memória, obviamente que a Eugênia vai ajudar a me recordar todos os detalhes. Ela pode até incluir outros aqui. Dessa forma, por canalização. Já não é mais uma psicofonia com incorporação. E me chamou muita atenção ela dizer que todas e todos se sentissem visitados pela condição de maternidade dela, que a maternidade e a paternidade de condição espiritual que ela tem, o Anacleto, esses seres, com todas e todos nós, que isso é um laço que não se quebra nunca e que o máximo que pode acontecer é que eles se afastam em respeito ao nosso livre-arbítrio, escolhas de vida, mas que estão sempre disponíveis, observando, procurando, me recordo bem disso, esperando uma brecha para interferir em nosso favor, quando nós estamos mais receptivos, receptivas. Ela lembrou do conceito de prece refratária, que foi registrado na literatura mediúnica de Chico Xavier, e ela falou assim mesmo, que de quando a gente se dirige a uma pessoa desencarnada, ente querido nosso, por exemplo, que temos, com quem tenhamos um vínculo especial de afeto, um avô, uma avó, etc., e que se a pessoa não estivesse em condições de responder, alguém do plano do bem responde, mas ela recomendou que isso não é o correto, porque nós nunca sabemos se ao nos dirigir a alguém desencarnado, que nós, por quem tenhamos um apreço especial, de quem gostemos de modo especial, nós não sabemos se a pessoa está em condições de ajudar e ela pode responder à invocação e nos atrapalhar. Então ela prefere que a gente faça aquela prece ampla. Então eu vou começar logo a falar com Maisinha e depois eu retorno aos detalhes entre vocês. Maisinha, está na ligação? Estou, maminha. Mami, obrigada. Adorei a folia de falar com você de novo. Eu também. Aí então ela comentou, ela começou isso, né? Que eles estavam ensaiando a oportunidade de falar com você e que eu comecei a sentir na última vez que teve aquela prece recitada com você, né? Mas eu não sei o ponto exatamente. Eu vi que estava falando do seu avô João. Eu corri porque eu fui ver o que foi que aconteceu. Primeiro se era um encaminhamento, depois eu vi que o arquivo tem 6 minutos em branco. Eu nunca vi isso acontecer. Tem 14 minutos e você só recebia com o Vaguinho também, só recebia os 8 minutos iniciais, 8h35, coisa dessa. Mas eu vou de memória recuperar o que eu puder, Maisinha, com a ajuda dela. Primeiro ela falou que estava conversando com você sobre seus últimos 7 dias aproximados de prece e que houve um conjunto de características próprias desses dias e bem diferente do que vinha nos últimos meses. Ela chegou a dizer isso, não sei se estava na parte que você ouviu. Então ela comentou que, primeiro, você percebeu a presença de seu avô João de modo tão claro que lhe parecia que era uma visita, que ele estava ali, e que ela disse, não estou falando sobre a convicção da imortalidade da alma e da existência dele em algum lugar, mas era a sensação de que não havia espaço à dúvida de que ele estava com você. Teve isso, Maisinha?
Nossa, mami, teve. E não só de eu sentir a presença dele, como, mami, eu senti o cheiro dele. Uau, Foi olha aí. Até por isso que ela impressionante. falou físico. Foi- Que interessante. E ela comentou uma coisa que... Quer falar assim, princesa? Não, então foi isso. E foi tão real que na hora, no momento que isso aconteceu, eu achei que, como assim, aquelas coisas, né? Pode ser coisa da minha cabeça. Aí foi quando eu senti o cheiro dele. Aí eu me emocionei. Não tinha como ter dúvida. Assim, Foi. essa foi tão Nossa. forte, tão real, que você sentia como se fosse uma visita, uma pessoa, a presença dele ali com você. Isso. Então, primeiro ponto, aí ela me comentou que nesses 7 dias, um padrão geral, depois ela volta a outros detalhes que eu vou falar, porque eu vi que estava no meio da fala do seu avô João. Então, primeiro ela comentou que houve uma oscilação em cada momento que você ia fazer o seu recolhimento para meditação e prece, que você sentia picos e baixadas dentro de cada momento desse, o que não lhe é habitual. Ela comentou que é como você ficar alguns dias numa concentração melhor, aí depois passa alguns dias, não está tão bem, mas dentro de um mesmo momento, com baixadas e picos muito agudos, muita diferença, você não é habitual e aconteceu nesses 7 dias. Aconteceu isso, Maisinha? Exatamente, mami. Não é, eu não me recordo nunca nem de ter acontecido isso, Que de eu interessante. ficar dessa forma, e é exatamente como ela disse, um período de mais ou menos uma semana, e ficou de um jeito que eu comecei a me preocupar, Pois é, o porque que é isso? o que é isso? Exato, o que é isso? Por que eu tô nessa oscilação? Aí a gente já começa a pensar mil coisas, né? Não tem jeito, Mas vai procurar causas na gente, né? mas foi Muito isso, claro, né? eu não me recordo disso nunca ter acontecido. Veja, Foi muito claro atípico nesse mesmo. período. Atípico, ótimo. Mas outra coisa que ela falou, aí já entra, eu sei que na parte final, porque foi quando ela começou a detalhar mais. Ela disse que você também, nesse mesmo período, ela disse, eu repito, para todas e todos, tecnicamente, o correto como médium dizer, do que eu captei que ela disse, porque eu posso captar errado, é sempre assim, porque de fato é assim. É isso que é o fenômeno. Há falhas de filtragem e essa falha é atribuível ao médium. E não dizer, então o espírito não sabia, ou está errado o espírito, ou então... vocês compreendem? A gente tem que compreender que tem uma mente no meio que é do médium. Qualquer falha de filtragem é do médium. Quando nós estamos fazendo referência a um ser do plano da supraordenação, como Eugênia Aspásia, que é uma esclarecedora de multidões. Esses seres, quando a gente não tem condições de avaliar essas pessoas, a gente não consegue enxergar falhas nelas. Se for tentar procurar falha, vai fazer besteira, né? Vai ser um pré-julgamento blasfemo. Muito bem. Ela comentou que você, nesse mesmo período, sentiu momentos de contato que você até reconhecia que era a distância com Anacleto, muito confortadores, muito claras as comunicações. Ela usou uma expressão antiga de parecia que você tinha batido um fio e que era um telefonema à distância, porque isso escrevendo, e parecia tão real. A presença, querendo dizer, ela disse que foi diferente de sentir seu avô João, e que você sentia a distância, Anacleto, escrevia por ele, mas quando vinha baixada, aí você dizia, como é que eu estava com a Anacleto em seguida tenho isso? É claro que não era. E ela comentou também outra coisa, que como aconteceu com o seu avô João, essa baixada com a Anacleto fazia você ter esse questionamento como você acabou de falar. Sim. Então ela disse que como tinha essas oscilações, você percebia, começava a conversar com muita clareza, como há muito tempo não tinha, parecia que ele estava ali à distância falando com você, mas depois... Mas como é que eu termino dessa forma? O que é isso? Como é que eu estava com a Anacleto? Teve isso tudo, Maisinha? Exatamente assim, mami. Teve isso tudo, sim. Foi uma semana bem complexa mesmo, mami. Sim. Porque foram situações que eu nunca havia sentido. Foi muito de altos e baixos, e que, como você falou, é normal assim, a gente sentir isso um dia períodos. ou outro, Sempre, período, isso, mas não que você me fala, oscilação. desculpa, tem até um delayzinho, não, mami, eu peço também.
Não precisa, não, a gente tem um delay. Um pensa que está passando por cima do outro, não está. Estamos a milhares de quilômetros de distância, né? Porque do que eu conheço você já me falou isso também, né? Nunca você me disse que no mesmo dia teve picos ou baixadas, mas sim períodos. E eu conheço das pessoas também isso, um dia ruim, um dia bom, ou dias que a pessoa está bem, dias em que a pessoa não está bem, já é um padrão geral. E de você, do que você já falou para mim, ou os espíritos falaram para você, eu nunca ouvi eles dizerem isso, e de fato aconteceu nesse período, né? Aconteceu. Mas ela disse outra coisa curiosa. Agora, essa foi já diferente desse padrão dentro desse período. Ela comentou que em um dia em particular, e ela disse que ia falar um dia, porque assim você se lembraria com mais facilidade. E um dia dentro desses 7 dias, você sentiu a presença de Mãe Santa, e no entanto foi diferente, ficou muito clara, como uma visita. Ela falou de novo, semelhante ao que ela disse de seu avô João. Ela disse, da mesma forma que seu avô João, você sentiu a presença de Mãe Santa, mas diferentemente do que você pensou sobre a presença de seu avô João, ou a ligação mental à distância com Anacleto, que você, com Mãe Santa, não teve uma baixada depois e se sentiu bem e não se sentiu com conflito com a ideia de que ela tinha visitado você. Teve isso, Mãezinha? Exatamente, maminha. Que interessante, que interessante. Com ela eu tive mais segurança realmente de que era ela e não tive Nossa, é impressionante, mami, porque isso está muito claro em minha memória. Sim, sim. Eugênia pegou Pensou, situações, né? Pontos que você consegue muito... rememorar fácil. E aí ela falou de novo disso, dessa ligação, que reforçando, acompanhando com você aqui, porque eu posso lembrar com um detalhe mais, que todas e todos nós somos ouvidos, que quando vocês recebessem esse áudio, que a intenção era essa e o áudio não saiu, é interessante. Eu, quando falei detalhes sobre esse recurso do gravador que falhou, para mim foi uma evidente interferência dos espíritos, porque eu conheço o dispositivo. É óbvio que eu não tenho como provar isso, não sou especialista na área, pode ter acontecido um bug, é muito comum que alguma falha no sistema ocorra, a gente tem que reiniciar, mas eu achei muito estranho. E com os assuntos espirituais, eles impedem que aconteça alguma falha, a gente já viu o contrário. Microfones funcionarem sem poderem, etc., ou parecerem não poder, e não o inverso. Então, ela disse isso, que essas ligações são perenes, que nós estamos sempre, que todas e todos vocês, não só Maisinha, se sintam vistos, ouvidos, amparados, e que o corte na ligação, na sintonia, só ocorre por escolha nossa. Querendo dizer que as nossas intenções, os nossos sentimentos fraternos, as práticas das disciplinas espirituais, a oração diária, as práticas do Evangelho, assistir pelo menos uma vez na semana, aqui vocês desse grupo assistem muito mais, não é? Uma vez na semana está no núcleo de afinidade espiritual como nós estamos. Pelo que eu me recordo, esses foram os pontos fundamentais do que ela disse no áudio dela de 14 minutos. Maisinha, muito obrigado por falar com você. Você quer dizer mais alguma coisa? Você já confirmou tudo, né? Mas eu tenho mais uma coisa a dizer. Muito, eu quero agradecer muito, Mami, a você. Fico muito agradecido. Nossa, tão amada Eugênia, a toda a espiritualidade, amiga, porque no meu caso, por exemplo, né, que nessa semana tão atípica, tão cheia de altos, né? Altos e baixos. Receber esse presente é uma misericórdia muito grande. E, também acho, para mim também. Que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade, né, Mami? Sim. E assim, minha gratidão por tudo. Não tem de que, mas você, eu fico feliz também. Sempre. Obrigado, muita princesa. saudade, muita muito também. Amor. Muito obrigado, Maisinha. Muito obrigado. Um beijo enorme no seu coração. Enorme, muita saudade, muito cheio. amor. Agora você veja só um detalhe, Maisinha. Ela aguardou uma semana, porque tem mais ou menos, foi exatamente uma semana que eu falei com você. Eu tenho quanto tempo? 10 dias que a gente falou aqui. E ela guardou esse período para acontecer, para depois de acontecer tudo isso, vir falar. Bem interessante, né? Sim. Estávamos ensaiando, então um contexto aconteceu para ela poder ter mais o que comentar. Bem diferente do que eu próprio conheço de você, dos íntimos que conhecem você, é tudo contradedutivo, é o contrário do que nós poderíamos esperar, né? De um padrão de qualquer pessoa, quanto mais de uma pessoa íntima. E Maisinha teve uma coisa que você provocou, que lembrou um ponto que ela disse, que
eles não poderiam, eles gostariam de falar com todas e todos que estão nos ouvindo, mas que existem ascendentes seríssimos que impedem uma comunicação direta com todo mundo e que as pessoas não dimensionam o tamanho da responsabilidade de ter contatos tão diretos, tão comprobatórios de que a pessoa está sendo ouvida e vista, que ela vai ser cobrada de um modo diferente e por isso ninguém ficasse triste. Eu já vou, como você já se despediu, Maisinha, eu vou deixar você ir. Adorei falar com você, princesa. Seja muito, muito, muito feliz. Beijo no coração, Tiagão. Estou devendo um monte de mensagem de vocês dois. Vou ver tudo que eu puder, logo que puder, respondo tudo. Muito obrigada por tudo. Não tem de que, princesa. Então, outra princesa. E vejam só isso, que todas e todos nos sentíssemos visitados, ouvidos e vistos, porque nós não temos noção do que seja a responsabilidade de estar recebendo essas mensagens. A tendência é que nós comecemos a banalizar. Graças a Deus, meu perfil psicológico, no contato com eles, é nunca banalizar. Eu sempre acho algo muito sagrado. E muita gente que jura que nunca acharia banal, banaliza. Banaliza e passa a achar normal, começa a achar devido receberem mensagens. E não percebe o peso de aquilo que Jesus falou, a quem muito foi dado, muito será pedido, o peso da responsabilidade de se tornar uma pessoa melhor, servir mais, servir sem reclamação, dar sempre, apesar dos ataques obsessivos que aumentam, depois que a pessoa recebe concessões especiais do céu. As bênçãos são sempre maiores que os ataques, mas os ataques não são simples, não são simples. Então, por que eu não recebo? Nós não sabemos o para que receber. Nós não temos consciência clara, não é para satisfazer uma curiosidade, um gosto pessoal, sempre tem uma função coletiva muito séria. E talvez seja por isso mesmo, para eu falar aqui com vocês, eventualmente ser dado a publicidade maior, com a impressão mais forte minha, de que isso aconteceu para eu dar uma publicidade maior, porque as incorporações de Eugênio estão proibidas publicamente. E de todos os outros amigos espirituais, as incorporações só vêm para vocês aqui. Quando aconteceu isso, já sei, eles podem querer que eu dê publicidade a esse meu diálogo com Maisinha, uma publicidade mais ampla. Talvez, não faço a menor ideia, mas pelo menos, por alguma razão, ficou muito claro para mim uma interferência eletrônica, o que eles chamam de transcomunicação instrumental. A transcomunicação tanto pode acontecer para acontecer a comunicação por esse meio eletrônico ou cortar uma outra comunicação, não haver o registro. Uma série de fenômenos que eles apresentam assim, de uma gravação surgir e desaparecer, principalmente fitas magnéticas. E todo aparelho muito sensível como esses eletroeletrônicos são muito sensíveis aos fenômenos paranormais, porque quanto mais sensível o aparelho, mais está próximo da energia mais grosseira deles e delas. Então eles podem interferir muito mais.